Hoje vamos estar focalizando o livro de Malaquias, Malaquias capítulo 2. Malaquias foi o último profeta, né, que Deus enviou aquele povo de Israel, aquele povo rebelde que estava roubando a Deus, sacerdotes, né, vamos dizer assim. Assim como falou lá em Oséias 4, ali, vocês leem ali Oséias 4, e em todos os outros, tanto os profetas maiores como os profetas menores, tem sempre os altos e baixos, né, deste povo, e tem sempre as bênçãos e as maldições, do qual hoje em dia isso não existe. Nós somos abençoados, nós somos reconciliados com Cristo, somos novas criaturas. Não deixem que te falem de maldições, porque isso ficou na cruz. Mas Malaquias, então, assim, era um último aviso àquele povo. Então vamos ler hoje Malaquias 2, que diz assim: sacerdote, ouçam esta advertência. Se vocês não mudarem seu modo de viver e não derem glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, ao invés de lhes dar bênçãos, como eu gostaria de fazer, vou lançar maldições sobre vocês. E até vou transformar as suas bênçãos em maldições. Na verdade, eu já os amaldiçoei porque vocês não levaram a sério as coisas que me honram de coração. Vou rejeitar seus filhos e esfregar em seus rostos os excrementos dos animais impuros que vocês me oferecem em suas festas. Vou jogá-los fora, junto com os excrementos. Assim vocês saberão que fui eu quem mandou esse aviso para voltarem às leis que dei a Levi. Entendeu? As leis que deu a Levi. Então, era a tribo de Levi, que era o sacerdócio santo. Estava todo mundo fazendo besteira. Entendeu? Eles que eram aqueles que eram sustentados pelos dízimos das 11 tribos, né? Que tinham as terras e davam os dízimos para eles. Mas ficou todo mundo rebelde, tanto o povo que trabalhava, que tinha as terras, quanto os sacerdotes, que foi separado para isso. Diz o Senhor do Exército, o versículo 5, o propósito dessas leis era dar a Levi vida e paz. Elas eram um meio de mostrar respeito e temor a mim, se fossem obedecidas, e ele mostrou esse respeito e temor por mim. Ele transmitiu ao povo todas as verdades que recebeu de mim. Não mentiu nem roubou. Ele andou junto comigo, vivendo uma vida justa e pacífica, e tirou muita gente dos caminhos do pecado. Os lábios dos sacerdotes deveriam guardar o conhecimento de Deus para o povo aprender as suas leis. Os sacerdotes são mensageiros do Senhor dos Exércitos, e os homens deveriam procurar com eles a orientação de que precisam. Mas vocês deixaram os caminhos do Senhor. A orientação que vocês dão já fez muita gente cair no pecado. Vocês quebraram a aliança que fiz com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz com que o povo desprezasse e humilhasse vocês. Deus fez com que o povo humilhasse a eles, porque não me obedeceram, mas deixaram os seus protegidos quebrar a lei, sem querer prendê-los. Não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será que somos desleais entre nós mesmos, quebrando a aliança de nosso antepassado?
Vendo? Quebrando a aliança do nosso antepassado, né? A aliança da igreja, a aliança do antepassado, que está falando, né? Hebreus 1:1 diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, né? Pelos profetas lá, os pais, o antepassado. Em Judá, em Israel e em Jerusalém existe traição, pois os homens desrespeitaram o templo. O templo era Jerusalém, hoje nós somos o templo. O templo santo e amado, casando-se com mulheres pagãs que adoram imagens de deuses estrangeiros. Que o Senhor elimine do seu pacto de amor todo aquele que fizer isso, seja ele sacerdote ou homem comum, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos, mas apesar disso vocês cobrem de lágrimas o altar do Senhor. Tá ouvindo, Flor? Vai entendendo direitinho. Choram e gemem, porque o Senhor não dá mais atenção às suas ofertas, nem tem prazer nelas. Deus não queria mais aquelas ofertas, né? Entendeu? Porque Deus nos abandonou. Vocês perguntam chorando, eu vou dizer. É porque o Senhor viu a traição que vocês cometeram, abandonando suas esposas que foram fiéis desde a mocidade, aquelas companheiras a quem prometeram cuidado e sustento. Ninguém com um pouco de juízo faria isso, mas que fez uma patriarca, dirão vocês, bem ele procura uma descendência prometida por Deus. Portanto, tenham cuidado em seu espírito e ninguém seja infiel à sua esposa. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz: eu odeio o divórcio e os homens violentos. Então, tenham cuidado em seu espírito e não sejam infiéis. Vocês casaram o Senhor com suas reclamações e ainda perguntam com falsa surpresa: como temos cansado o Senhor? Quando afirmam os que fazem o mal são bons e isso agrada ao Senhor, e também quando perguntam onde está o Deus da justiça. Capítulo 3 de Malaquias. Ouçam, vou enviar o meu mensageiro. Preste atenção. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Nós estamos lendo o contexto e vamos entrar no texto. Ouçam, vou enviar o meu mensageiro, que irá antes de mim para preparar o caminho. De repente, o Senhor a quem vocês procuram virá ao seu templo, o mensageiro prometido por Deus, que lhes dará grande alegria. Sim, com certeza ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem sobreviverá no dia em que ele aparecer? Quem pode suportar a sua presença? Ele é como o fogo que purifica o ouro, como um sabão que limpa as roupas mais sujas. Vai sentar-se como purificador de prata, vigiando com atenção até que todo o refúgio tenha sido queimado. Purificará os levitas, os servos de Deus, e os limpará como se limpa o ouro e a prata. Assim eles servirão ao Senhor com corações puros. Então as ofertas que o povo de Judá e Jerusalém trazem agradarão ao Senhor novamente, como nos tempos antigos. Viu? Como nos tempos antigos. Nessa época vou levar o meu castigo, serei rápido para testemunhar contra os feiticeiros, os adúlteros, os mentirosos, os que roubam o salário de seus empregados. Rouba o salário de quem? Dos empregados. Os que exploram as viúvas, né? Que era para ajudar as viúvas. E os órfãos, os que privam os estrangeiros dos seus direitos, enfim, todos os que não me respeitam, declara o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o Senhor e não mudo. Não era para ajudar o povo? Por isso, vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram totalmente destruídos.
Desde o princípio vocês têm desprezado as minhas leis e não as têm obedecido. Ainda é tempo de voltar para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, quando foi que deixamos o Senhor? Pode o homem roubar a Deus? Vocês, porém, têm roubado de mim. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando foi que roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Por isso a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. Toda nação está me roubando. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. Mas os dízimos aonde? No depósito do templo. Todo mundo estava roubando, entendeu? Estavam dando os bichinhos tudo ruim, entendeu? Tá tudo ruim. Roubando do povo, o povo levava os bichinhos para fazer o sacrifício, eles faziam um problema lá. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo para ver o alimento, para ver o quê? Para ver o quê? Alimento. Os dízimos é para quê? Alimento suficiente em minha casa. Ponham-me à prova. Diz, ponham-me à prova. Porque ele não mandou as 11 tribos dar comida lá para o Levítico. Então ele diz assim, põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Porque ele não estava cumprindo, não, estava com identidade, tudo coisa podre, entendeu? Eles estavam roubando, entendeu? Deus mandou dar o melhor, mas ainda não. Então diz assim, põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardar. A bênção tão grande, quer dizer, não terão lugar para guardar. Era muita batata, muita abóbora, muito feijão, entendeu? Muito milho. Suas colheitas serão formidáveis, porque eu as protegerei dos bichos, entendeu? Das pragas, entendeu? As uvas não murcharão antes de amadurecer. Ele não ia deixar. Hoje a gente é tudo agrotóxico, né? Que a gente é tudo com remédio, entendeu? É problema para a gente poder conseguir. Mas naquele tempo não tinha remédio, não é Deus que protegia mesmo. Diz o Senhor dos Exércitos: todas as nações dirão que vocês são abençoados, porque a sua terra vibrará de alegria. Estas são as promessas do Senhor dos Exércitos. Vocês têm sido arrogantes e orgulhosos comigo, diz o Senhor. Mas vocês replicam o que o Senhor quer dizer com isso. O que temos falado contra o Senhor, ouçam. Foi isto que vocês disseram. É bobagem adorar e obedecer a Deus. Qual é a vantagem de obedecer às suas leis? De ficar triste e chorar diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, no que nos diz respeito, a lei é esta: felizes os arrogantes e orgulhosos, porque são os maus que prosperam, e os que desafiam o castigo de Deus nada sofrem de mal. Então, os que obedeciam e amavam o Senhor conversavam uns com os outros. O Senhor tinha à sua frente um livro em que registrava os nomes dos que lhe obedeciam e honravam o seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor, né, do universo. Vamos pular para o capítulo 4, que diz assim, atenção, proclama o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima. O dia do julgamento se aproxima. Estava próximo o dia do julgamento. Porque estava próximo de Jesus vir, né? De Jesus vir. E estava bem próximo, que depois de Jesus, lá pelos anos 70, teve julgamento a Jerusalém. Aquele povo teve o julgamento. Então, versículo 2 diz, mas para vocês, os que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. Vocês serão curados e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. E pisarão os perversos
como se eles fossem cinza debaixo dos seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se de obedecer às leis que eu dei a todos o povo de Israel. A lei foi dada aqui, que povo mesmo? Brasileiro? Não. As leis do povo de Israel por meio de Moisés, meu servo, no monte Horebe. E eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do julgamento. O profeta Elias. Ciência, né? Aquele profeta, João Batista, entendeu? Isso é outro ensinamento, depois falaremos sobre isso. Aqui está falando, presta atenção, Flor. Aqui estava prestes de Jesus vir. O último profeta foi João Batista. Profeta Erlei foi até João. Está entendendo aí? Mistério. Versículo 5. E eu enviarei a vocês o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do julgamento do Senhor. Jesus escolheu os apóstolos, doutrinou, depois da cruz. Jesus depois ficou uns dias falando, doutrinando e tudo, foi embora. E todos os apóstolos pereceram, só ficou quem? João. Só João passou pelos anos 70, que foi a destruição do templo de Jerusalém. E João foi o último que morreu lá para os anos 90, entendeu? Vai entendendo, Flor? Então vamos ler de novo, versículo 5. E eu enviarei a vocês o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia. O grande e terrível dia foi esse lá, a destruição do templo, nos anos depois de anos. Aleluia, presta atenção. E terrível dia do julgamento do Senhor. A pregação desse profeta fará os pais e os filhos se unirem de coração novamente, e todos saberão que se não se arrependerem, eu virei e castigarei a terra com a maldição. Presta atenção, né? Então, antes de toda aquela destruição acontecer, né, ele, no Apocalipse, ele escreveu tudinho lá, né? Pois é. Então, é isto. Então, vamos parar por aqui, entender o negócio, entendeu? Então, é isso. Foi tudo destruído. Então, vamos parar por aqui, então. E depois nós continuamos a fofocalizar o Evangelho. Oi? Não, eu li os profetas. Então, é isso. Não. Evangelho é outra coisa, doutrina é outra coisa, os profetas é outra coisa. Não, Atos, história, Atos é história, já falei. Lucas, um historiador, fez, livro de Lucas e Atos, ele escreveu 2 vezes para Teófilo, porque ele andou lá com Paulo, isso. Ele andou com todo mundo, Pedro e tudo, ele pesquisou tudo, menino zeloso, sabe? Escreveu tudo bonitinho, entendeu? Zeloso. Historiador de confiança. Então ele fez uma história, entendeu? História. História não é doutrina, não, presta atenção, hein? Isso, doutrina é só de Romanos, as 14 epístolas de Paulo. Hebreus, não sei não, se Flávio José que escreveu, quem foi, não sei direito. Diz que é Paulo, entendeu? E montão de... Mas de tudo, todo mundo, o negócio tudo mesmo, foi mesmo os judeus que escreveu, entendeu? E aqueles que iam se convertendo de verdade, né, do cristianismo e tudo. Escreveu toda a história, de verdade, 40 homens, parece, tá, entendeu? Mas essa história rende, minha filha, se a gente for pesquisar bonitinho, entendeu? Aí vai ter que ir isso, nos concílios, entendeu? Concílio de Nicéia, principalmente, é verdade, aí entra Imperador Constantino, isso, também, porque começou, né, verdade. Ele que começou com o negócio de cristianismo, isso, que adotou lá o pessoal tudo, fazia a casinha bonitinha para poder estar
Isso, tô trabalhar até no sábado e trocou tudo. Entendeu? Isso, aí, domingo não, foi, né? Que isso, foi o Constantino que falou. Isso, 7 de março do ano 321, ele declarou que domingo, primeiro dia, que ela falava é primeiro dia, né? Aí passou o primeiro dia ser o dia do Senhor. Isso, porque eles adoravam lá no primeiro dia, o Deus Sol lá, o Deus grego lá que eles gostavam muito. É verdade. Mas não foi Deus não. O quê? Não, esse negócio de adorar no sábado, isso aí é coisa, entendeu? Não, nós temos que adorar todo dia, entendeu? Nós somos a tempo que você é adorador com excelência. Isso, Deus, Jesus até falou, entendeu? Há tempo que você não vai adorar aqui, nem vai adorar ali. Né? Isso, verdade. Não, isso, vamos separar as coisas. Tem coisa que é o homem que muda e tem coisa que é Deus que muda. Muito bem, é verdade. Então, o sábado não, o sábado está lá desde o princípio, lá em Gênesis. Tá falando lá, Deus abençoou, né? Isso. Depois também tem lá escrito direitinho que Deus abençoou. Isso. Depois eu vou ver direitinho onde está escrito, todos direitinho, versículos. Deus abençoou, né? Deus descansou no sábado, abençoou o sábado. Isso. Santificou o sábado. Tudo isso. É verdade. Tá antes da lei, antes de Moisés, o sábado também. Ok? Mas isso aí ele não liga, não? Isso, entendo. Eu entendo. Isso. Também, verdade. Não é só de mandamento, não. Já tá do início lá, já falou, né? Isso, sábado dia dos que sábado é o sétimo dia do Senhor. Isso, mas fazer o que aí? Isso. Domingo? Não, domingo entrou porque isso domiciliano, homenagem. Aí teve o calendário gregoriano que ele mudou, né? Mudou o calendário. Isso, verdade. Aí então mudou, entendeu? O calendário, aí botou assim os feriados, santinho, entendeu? Aí começou a mudar tudo. É verdade. Mas essas coisas não importam não. O importante é a gente saber ler a Bíblia, entender, não ficar só de ouvir conhecer a Jesus de Cristo, de ouvir falar. Para a gente não andar em outro fundamento, né? Isso. O importante é você não ficar dizendo amém, aí nem aí, você de bestada sem saber o que está falando amém. Ou então perdendo tempo, né? Com bobagem, coisa que não edifica, né? Isso. Eu sempre falo isso. É o quê? Você tem ouvido muito autoajuda? Só autoajuda? Você está cansada? Não, mas você não fica animadinha com as autoajuda? Fica, todo mundo fica animadinho. Isso. Vai pra casa todo bom. Isso, verdade. Mas Deus é bonzinho, entendeu? Verdade, ele é bom. Então eles nos ajudam e nos fortalecem. O negócio é você orar, porque quando a gente está orando, a gente está falando com Deus. Quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando com a gente, entendeu? O negócio é você estar nessa conexão. Você oração e Bíblia na mão, entendeu, Flor? E comunhão com os irmãos, muito importante. Muito importante comunhão com os irmãos, uma comunhão de verdade, entendeu? Se alimentar. Se alimentar da palavra, se alimentar da amizade, porque é muito importante. Flor. Nós tudo precisamos um do outro, entendeu? Precisamos um do outro. Ninguém melhor que ninguém, Flor. Ninguém é mais sabidinho que ninguém. Besteira. Foi Deus que dá sabedoria. Deus que escolhe. Deus que dá dom. Isso. Não é nada. Deus sem você em mim nada podeis fazer. Não faz nadinha, entendeu? Quê?
Não. A gente era ovelha, entendeu? Mas você não é nova criatura? Falou, presta atenção. Falou, é João 1,12. Falou. Agora nós somos filhos. Isso. Nós não somos mais ovelha, não. Somos bichinho, mas não. Não o quê? Não. Isso. Não. Nós não somos mais do tempo de Jesus de Nazaré, não é isso. Nós não somos. Nós somos descer. Nós somos isso. Nós somos parte de Cristo. Nós somos parte do ungido. Nós estamos no reino espiritual. Nós somos filhos. Agora nós somos filhos. Ele é primogênito, mas nós agora nos adotou, a gente reconciliou, entendeu? Qualquer dia eu vou botar seus miolos doidos, que eu vou falar sobre predestinação, pô. Você vai ver. Vai entender assim, eu explico de um jeitinho que você entende, sem problema, tá? Então, agora um beijão pra você, um beijão, tá, Flu? Vai, fica com Deus, continua lendo a Bíblia, isso, e vamos orar, vamos fazer a nossa oração, pedir a Deus que traz iluminação para nossa mente, né? Para a gente ler, entender um pouquinho, para a gente andar no caminho e verdade da vida eterna. Amém? Fica com Deus. Tchau.